Ora, o livramento do povo de Deus. Qual a importância de estudar o grande conflito? O que é que o grande conflito nos transmite para os dias de hoje? Algumas interrogações que se colocam na vida. Que poderemos encontrar resposta no grande conflito. Uma luta entre o bem e o mal. Uma luta que começou no céu. Uma luta entre Cristo e o diabo. Ou seja, entre Cristo e Satanás. Uma luta que começou no céu e que irá terminar na segunda vinda de Jesus. Ou seja, mais precisamente quando Jesus, no fim do milénio, destruir Satanás e todos os anjos e todos aqueles que aceitarem seguir o livramento do povo de Deus. Quando a proteção divina das leis humanas o livramento do povo de Deus. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo, com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desfachar numa só noite um golpe decisivo que faça silenciar a voz de dessentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nas florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina. Homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, estão-se preparando para a obra de morte. E então, na hora de maior aperto, que Deus se interporá. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de saraiva. Isaías, capítulo 30, versículo 29 e 30. Multidões de homens maus estão prestes a cair sob a presa, quando um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então o arco-íris atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas detêm-se, é esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo do seu fulgor. É ouvida pelo povo de Deus uma voz, dizendo: olhai para cima, como Estevão. Erguem os olhos e veem o Filho do Homem no seu trono. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Divisam os sinais da sua humilhação e ouvem o pedido. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes. João, capítulo 17, versículo 24. Ouve-se uma voz dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência, e à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo na sua força. Sinais e maravilhas se seguem. Os ímpios contemplam a cena com terror, ao passo que os justos veem os sinais do seu livramento. Em meio aos céus agitados,
acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde provém a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. Afrodosas rochas são espalhadas por toda a parte. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o silibar do furacão, semelhante à voz dos demónios. A superfície da terra está a quebrar-se. Os seus próprios fundamentos parecem ceder. Os portos marítimos, que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Babilônia a grande vem em lembrança diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Grandes pedras de Saraiva operam a sua obra destruidora. Orgulhosas cidades são derribadas, substanciosas palácios nos quais os homens dissiparam as suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus é libertado. Abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Até quantos o dispersaram, os que zombaram e escarneceram das agonias de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da verdade ressuscitam para contemplá-lo na sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Relâmpagos terríveis envolvem a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios, os que haviam sido desafiadores e jacticiosos, cruéis para com o povo de Deus. Os observadores dos mandamentos agora estremecem de medo. Demónios tremem, enquanto homens suplicam por misericórdia. O dia do Senhor, disse o profeta Isaías. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, até o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Isaías, capítulo 2, versículo 20 e 21. Os que tudo sacrificaram por Cristo agora estão em segurança perante o mundo e em face da morte, evidenciaram a sua fidelidade àquele que por eles morreu. O seu rosto, pouco antes tão pálido e descomposto, resplandece agora com admiração. As suas vozes erguem-se em triunfante cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulto e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 40, capítulo 46, versículo 1 a 3. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, a glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então no céu uma mão segurando duas tábuas de pedra. Aquela santa lei, proclamada no Sinai, é agora apresentada como a norma do juízo. As palavras são tão claras que todos podem lê-las. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e da heresia.
É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram a lei de Deus. A fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte os seus preceitos. Deus e ensinaram outros a transgredir. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Venham com terrível distinção que se acham sem culpa. Os inimigos da lei de Deus têm agora nova concepção da verdade e do dever. Tarde demais. Veem que o sábado, o quarto mandamento, é o selo do Deus vivo. Demasiado tarde veem um fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Veem que haviam estado a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado, quão terríveis os resultados da sua infidelidade. Aparece o Rei dos Reis. A voz de Deus é ouvida nos céus, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. O Israel de Deus fica a ouvir, tendo o semblante iluminado com a sua glória. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra. É a nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio, o povo de Deus fita enquanto se aproxima, até ela se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada pelo arco-íris do concerto. Agora não mais como homens de dores, Jesus aparece como poderoso vencedor. Santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no, 10 milhares vezes 10 milhares e milhões de milhões. Todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol mediano. Tem no seu manto e na sua coxa um nome indescrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. O Rei dos Reis desce sobre as nuvens, envolto em fogo chamejante. A terra treme diante dele. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio perante ele. Arde um fogo devorador ao seu redor. E esbanchava grande tormenta. Intimida os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, versículo 3 e 4. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Cessaram os gracejos escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos, nada se ouve, senão a voz de orações e o som de choro. Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles a conhecem. Quantas vezes os seus ternos tons o chamaram ao arrependimento. Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um redentor. Aquela voz desperta memórias de advertência desprezadas, de convites recusados. Ali estão os que zombaram de Cristo. Na sua humilhação, ele declarara: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus, capítulo 26, versículo 64. Agora contemplam na sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Ali está o altivo Herodes, que zombou do seu título real. Ali estão os homens que com mãos ímpias lhe tocaram sobre a fronte.
a coroa de espinhos, e na mão um simulacro do sceptro. Aqueles que diante dele se prostraram em zombaria blasfema, que cuspiram no príncipe da vida, procuram fugir da sua presença. Aqueles que introduziram escravos nas suas mãos e pés contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário, quando, meneado a cabeça em satânica e alegria, exclamaram: salva os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Mateus, capítulo 27, versículo 42. Mais alto que o grito: crucifica-o, crucifica-o, que ecoou por Jerusalém, reboa o pranto desesperado. Ele é o Filho de Deus. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis, na vida de todos quantos rejeitaram a verdade. Há momentos em que a consciência desperta, em que a alma é acusada de vãos pesares. Mas o que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia? No meio do seu terror, ouvem as vozes dos santos exclamando: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, a Ele nos salvará. Isaías, capítulo 25, versículo 9. A voz do Filho de Deus chama os santos que dormem por toda a terra. Os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. Um grande exército de toda a nação, tribo e povo, do cárcere da morte, eles vêm vestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Todos, porém, surgem com a saúde e vigor da eterna juventude. Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará o nosso corpo vil e o modelará conforme o seu corpo glorioso. A forma mortal e corruptível, uma vez poluída pelo pecado, torna-se perfeita, bela e imortal. Defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os remidos sairão e saltarão. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Crescendo até a estatura completa da raça na sua glória primitiva, sendo removidos os últimos traços da maldição do pecado, os fiéis de Cristo refletirão no espírito, alma e corpo a imagem perfeita do seu Senhor. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus, eles tornam-se imortais, e com os santos ressurrectos são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, versículo 31. Criancinhas são levadas aos braços das suas mães. Amigos há muito separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntos para a cidade de Deus. Na cidade santa, por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares fixam em Jesus. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías, capítulo 52, versículo 14. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus coloca a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu próprio novo nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. E a inscrição: Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com mestria sobre as cordas, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos tons. Todas as vozes se erguem em grato louvor àquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre as portas e as nações que observaram a verdade entram por ela. Ouve-se então a sua voz: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Cristo apresenta ao Pai a aquisição do seu sangue, declarando: Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. Hebreus, capítulo 2, versículo 13. João, capítulo 17, versículo 12. Os transportes daquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplara a sua imagem banida, a discórdia do pecado, removida a sua maldição e o humano novamente em harmonia com o divino. O gozo do Salvador consiste em ver no reino da glória as almas que foram salvas pela sua agonia e humilhação. Os remidos serão participantes da sua glória. Contempla os que foram ganhos por intermédio de suas orações, labores e amorável sacrifício. Júbilo lhes encherá o coração ao verem que um ganhou a outros e este ainda outro. O encontro dos dois Adões. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa-nos nos ares um exultante clamor. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus recebe o Pai da nossa raça, o ser que ele criou, que pecou e por cujos pecados os sinais da crucificação aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cravos, lança-se em humilhação a seus pés. O Salvador levanta-o, convida-o a contemplar de novo o lar edénico, do qual havia tanto fora exilado. A vida de Adão fora cheia de tristeza, cada folha a murchar, cada vítima de sacrifício, cada mácula na pureza do homem era uma lembrança do seu pecado. Terrível foi a agonia do remorso ao deparar com a expurgação que lhe fazia por causa do pecado. Sinceramente se arrependeu de seu pecado e morreu na esperança da ressurreição. Agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado. Em transporte e alegria, contempla as árvores que já foram seu deleite, cujos frutos ele próprio colhera nos dias da sua inocência. Vê as videiras que a sua própria mão tratara, as flores que com tanto prazer cuidara. Isto é efetivamente o Éden restaurado. O Salvador leva-o à árvore da vida e manda-o comer. Contempla ele uma multidão da sua família resgatada. Lança então a sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Redentor. Dedilha a harpa e pelas abóbodas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. A família de Adão lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Anjos choraram a quanto da queda de Adão e rejubilaram ao abrir Jesus a sepultura a todos os que creram no seu nome. Contempla agora a obra da redenção e une as suas vozes em louvor. Sob o mar de vidro mesclado de fogo, acha-se reunida a multidão dos vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Os 144.000 que foram remidos dentre os homens estão cantando um novo cântico, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 e 3. Ninguém senão os 144.000 podem aprender aquele cântico, pois é o cântico da sua experiência e jamais alguém teve experiência semelhante.
São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Estes, tendo sido transladados dentre os vivos, são primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem cessar durante o derramamento final do juízo de Deus. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca. Não têm mácula diante de Deus. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 5. Apocalipse, capítulo 7, versículos 16 e 17. Os remidos na glória. Em todos os tempos, os escolhidos do Salvador andarão por veredas estreitas. Foram purificados na fornalha da aflição. Por amor de Jesus, suportaram ódio, calúnia e abnegação e amargo desapontamento. Compreenderam a magnanimidade do pecado, o seu poder, a sua culpa, as suas desgraças. Para ele, olharam com aversão uma intuição do sacrifício infinito feito para reabilitá-los. Humilha-os e enche-lhes o coração de gratidão. Muitos amam, porque muito foram perdoados. Veja Lucas, capítulo 7, versículo 47. Havendo participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem comparticipantes da sua glória. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos das montanhas, dos desertos, das cavernas. Eles eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo, carregados de infâmia, porque recusaram render-se a Satanás. Mas agora não são mais aflitos, dispersos e opressos. Acham-se agora com vestes mais ricas do que já usaram os mais honrados da terra, e coroados com diademas mais gloriosos do que os já foram colocados nas frontes de monarcas terrestres. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos. Derramaram um cântico de louvor, claro, doce e harmonioso. A harmonia reboa pelas abóboras do céu. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos respondem: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 10 e 12. Nesta vida podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Com a nossa compreensão finita, podemos considerar muito encarecidamente a ignomia e a glória, a vida e a morte, a justiça e a misericórdia que se encontram na cruz. Todavia, com o máximo esforço da nossa faculdade mental, deixamos de aprender o seu completo significado. O comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor que redime não são senão palidamente comprometidos. O plano da redenção não será plenamente compreendido, mesmo quando os resgatados virem como são vistos e reconhecerem como são reconhecidos antes através das eras eternas. Novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo à mente cheia de admiração e deleite. Embora os pesares, dores e tentações da terra estejam terminados e removidos as suas causas, o povo de Deus terá sempre um conhecimento distinto e inteligente do que causou a sua salvação. A cruz será o cântico dos remidos por toda a eternidade. Em Cristo glorificado, eles contemplarão a Cristo crucificado. Jamais se olvidará que a majestade do céu se humilhou para levantar o homem caído,
que ele arrastou a culpa e a agonia do pecado e a ocultação da face do seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida. O Criador de todos os mundos deixou de lado a sua glória por amor ao homem. E isto despertará eternamente a admiração do universo ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e saberem que o seu reino não terá fim. Irrompem num hino arrebatador. Digno é o Cordeiro, que foi morto e nos remiu para Deus com o seu muito precioso sangue. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Ver-se-á que aquele que é infinito em sabedoria não poderia idear plano algum para nos remir, a nascer o sacrifício do seu Filho. A compreensão deste sacrifício é a alegria de povoar a terra com seres resgatados, santos, felizes e imortais. É tal o valor de cada alma que o Pai está satisfeito com o preço pago. É o próprio Cristo, contemplando os frutos do seu sacrifício, também exulta. O grande conflito. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. Nesta experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com o seu povo e fortalecê-lo, participando da ceia, proclamando alegremente a morte do Senhor até que ele volte. A preparação envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O mestre instituiu a cerimónia do lava-pés para representar a renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humildade semelhante à de Cristo, e para unir os nossos corações em amor. O serviço da comunhão é franqueado a todos os crentes cristãos. Foi com os pés empoeirados que chegaram ao cenáculo para celebrar a Páscoa. Alguém havia posto a jeito um jarro de água, uma bacia e uma toalha para o habitual lava-pés, mas ninguém se dispunha a executar a servil tarefa. Sabendo que a sua morte estava para breve, Jesus disse pesarosamente: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 15 e 16. A inveja que os discípulos tinham uns dos outros enchia de tristeza o coração do mestre. Notou que continuavam a discutir qual deles deveria ser considerada a pessoa mais importante no seu reino. Lucas capítulo 22, versículo 24, Mateus capítulo 8, 18, versículo 1 e Mateus capítulo 20, versículo 21. Era aquela luta pela posição, o orgulho e o amor próprio, o que impedia os discípulos de se humilhar, de tomar o lugar de servo e lavar os pés aos outros. Alguma vez chegariam a compreender que no reino de Deus a verdadeira grandeza se revela na humildade e no serviço dedicado. Durante a ceia, João capítulo 13, versículo 2 e 4, Jesus levantou-se calmamente, pegou na toalha, deitou água na bacia, ajoelhou-se e começou a lavar os pés aos discípulos. O mestre fazia de servo. Compreendendo a muda repreensão, os discípulos sentiram vergonha. Jesus, quando acabou de lhes lavar os pés e voltou para o seu lugar, disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o seu enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João capítulo 13, versículo 14 ao 17. Jesus instituiu então, em vez da Páscoa, o serviço que deveria comemorar o seu grande sacrifício, a ceia do Senhor. Pegou no pão sem fermento e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo,
que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então tomou o cálice de bênção e dando graças dele, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 28. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 26, 24 ao 26. E 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 16. As ordenanças do lava-pés e da ceia do Senhor formam o serviço da comunhão. Deste modo, institui Cristo ambas as ordenanças para nos ajudar a entrar em comunhão com Ele. A ordenança do lava-pés. O costume exigia que na celebração da Páscoa as famílias judaicas retirassem todo o fermento, o pecado das suas casas, antes do primeiro dia da semana dos pães asmos. Êxodo capítulo 12, versículo 15 e Êxodo capítulo 12, versículos 19 e 20. Assim os crentes devem confessar e arrepender-se de todo o pecado, incluindo o orgulho, a rivalidade, a inveja, os sentimentos de rancor e o egoísmo, antes de conseguir o estado de espírito próprio para entrar em comunhão com Cristo, neste nível de profundidade. Para este efeito, Cristo instituiu a ordenança do lava-pés. Não só lhes deu o exemplo, mas declarou que deviam fazer a mesma coisa e prometeu-lhes uma bênção. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. João, capítulo 13, versículo 17. Esta ordenança, procedendo da ceia do Senhor, dá cumprimento à ordem para que todos se examinem, a fim de não participar dessa refeição indignamente. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29. O significado da ordenança. Esta ordenança revela alguma coisa tanto da missão de Cristo como da experiência dos participantes. Um memorial da humilhação de Cristo. A ordenança do lava-pés comemora a humilhação de Cristo na sua encarnação e vida de serviço. Embora tivesse uma posição ao lado do Pai, rodeado de glória celestial, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Foi humilhante para o Filho de Deus dar-se tão generosamente, tão bondosamente, apenas para ser rejeitado pela maioria daqueles que veio salvar. Durante toda a vida de Cristo na Terra, Satanás esforçou-se para desacreditá-lo. Ao máximo, em cada momento, poderemos imaginar até que ponto deve ter sido penoso ao inocente ser crucificado como criminoso. Cristo viveu uma vida de serviço altruísta. Não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Com o gesto de lavar os pés, ele mostrou que faria qualquer serviço, por mais humilhante que fosse, para salvar as pessoas. Assim, impressionou ele a mente dos seus seguidores com uma vida de serviço e humildade. Fazendo desta cerimónia de preparação uma ordenança, Cristo quis levar os crentes a um estado de sensibilidade e amor que os movesse a servir os outros. Esta ordenança anima aqueles que refletem no seu significado a tratar os outros com humildade e simpatia. Seguindo Cristo no lava-pés, professamos o seu espírito, servimos uns aos outros pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ainda que a participação neste serviço seja humilhante, está longe de ser degradante. Quem não se sentiria privilegiado por poder curvar-se diante de Cristo e lavar-lhe os pés que foram pregados na cruz? Jesus disse: quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Símbolo de uma purificação mais elevada. O lava-pés era mais do que torná-los higienicamente limpos. Representava uma purificação mais elevada, a purificação do coração. Quando Pedro pediu a Jesus que lhe lavasse todo o corpo, o mestre respondeu-lhe: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois mais todo está limpo.
João, capítulo 13, versículo 10. Quem toma um banho fica limpo. No entanto, os pés calçados com sandálias abertas depressa se enchem de pó e precisam de ser novamente lavados. O mesmo se passava com os discípulos. Os seus pecados haviam sido lavados pelo batismo, mas a tentação tinha-os levado a abrigar no coração o orgulho, a inveja e a maldade. Não estavam preparados para uma comunhão íntima com o seu Senhor, nem para aceitar o novo concerto que ele iria estabelecer com eles. Com o lava-pés, Cristo quis prepará-los para a participação na ceia do Senhor, com exceção de Judas, o traidor. Os corações dos discípulos foram purificados do egoísmo e do orgulho pela graça de Cristo, ficando eles unidos uns aos outros em amor por meio do ato apenado de Cristo. Foram humilhados e aprenderam a lição. Nós, como os discípulos, quando aceitamos Cristo e fomos batizados, fomos também purificados pelo seu sangue. Mas no caminho da nossa vida cristã falhamos. Os nossos pés apanham pó. Precisamos de ir de novo a Jesus, para que Ele, com sua graça, nos purifique de toda a compuscação. No entanto, não é necessário que voltemos a ser batizados, porque aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. João, capítulo 13, versículo 10. O lava-pés como ordenança lembra-nos a nossa necessidade de uma purificação regular e que somos totalmente dependentes do sangue de Cristo. O lava-pés em si mesmo não pode purificar do pecado. Só Cristo nos pode purificar. Uma comunhão de perdão. A atitude de perdão mútuo entre os participantes indica que a purificação simbolizada por este serviço se tornou efetiva. Só na medida em que perdoamos é que podemos receber o perdão de Deus. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus disse: Vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João capítulo 13, versículo 14. Precisamos de estar dispostos a lavar os pés de outra pessoa e também a consentir que nos lavem os pés. Neste último caso, admitimos a nossa necessidade de ajuda espiritual. Concluído, o serviço à nossa fé garante-nos que estamos limpos, porque os nossos pecados foram lavados. Porquê? Por Cristo. Mas são irmãos crentes que nos ministram os símbolos do ministério de Cristo, pelo que este serviço se transforma numa comunhão de perdão, uma comunhão com Cristo e com os crentes. Este serviço do lava-pés demonstra o amor de Cristo pelos seus seguidores até ao fim. João, capítulo 13, versículo 1. Quando Pedro respondeu, recusou que Cristo lhe lavasse os pés, o mestre argumentou: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Não havendo purificação, não há comunhão. Os que desejem continuar em comunhão com Cristo terão de participar nesta ordenança. Na mesma tarde, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. A mensagem da ordenança é clara: servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Ter esta espécie de amor significa ceder o melhor lugar ao nosso vizinho, considerando os outros superiores a nós mesmos. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Ela ordena que amemos aqueles que têm uma opinião diferente da nossa. Não consente que guardemos sentimentos de supremacia ou parcialidade. O nosso estilo de vida deverá refletir o amor aos crentes, nossos irmãos, ajoelhando diante deles e lavando-lhe os pés, regozijemos de poder viver com eles na eternidade. Todos os que seguem o exemplo de Cristo nesta ordenança sentirão de certo modo o que significa amar como Cristo amou. E esse amor pode ser um poderoso testemunho. Certo monge budista pediu uma vez a um missionário que lhe sugerisse uma cena que representasse o cristianismo. Os artistas deviam decorar uma sala nos terrenos do mosteiro com frescos e relevos que descrevessem as principais religiões.
Depois de alguma reflexão, o missionário começou a ler-lhe o capítulo 13 de João. O monge não disse nada enquanto eu lia contra o missionário, mas senti uma calma e ao mesmo tempo uma força estranha e assustadora durante a descrição da cena em que Jesus lava os pés aos discípulos. Naquela civilização, falar em público de qualquer coisa que tivesse que ver com os pés era considerado de muito mau gosto. Quando terminei a leitura, houve um momento de silêncio. Ele olhou-me incrédulo e perguntou: "Quer você dizer que o fundador da sua religião lavou os pés dos alunos?" "Sim", repliquei. Aquele rosto de lua cheia, com as sobrancelhas e a cabeça rapadas, que habitualmente se mantinha sereno, que expôs-se e escandalizou-se. E surpreendido, perder a fala, e eu também, engoli várias vezes em seco. Ficámos ambos absortos na imaginação da cena, enquanto eu fixava a incredulidade estampada naquele rosto. Transformou-se em temor reverente. Jesus, o fundador do cristianismo, tinha tocado e lavado os pés sujos de pescadores. Passados uns momentos, recuperou o domínio de si mesmo e pôs-se de pé. "Agora é que estou a compreender a essência do cristianismo. A celebração da ceia do Senhor. No meio protestante, a designação mais comum do serviço da comunhão é a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Outros nomes são a mesa do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, o partido do pão, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 42 e Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 7. E a Eucaristia é uma referência ao aspecto da ação de graças e da bênção deste serviço. Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. A ceia do Senhor deve ser uma ocasião de alegria e não de tristeza. O precedente serviço do lava-pés é o momento oportuno para o exame pessoal, a confissão dos pecados, a reconciliação mútua e o perdão, havendo obtido a certeza da purificação pelo sangue do Salvador. Os crentes estão preparados para entrar numa comunhão especial com o seu Senhor. Aproxima-se da sua mesa com alegria, à luz sálvica da cruz, não à sua sombra, prontos para a celebração da vitória redentora de Cristo. O significado da ceia do Senhor. A ceia do Senhor substitui a festa da Páscoa, da era do velho concerto. A Páscoa teve o seu cumprimento quando Cristo, o Cordeiro Pascal, deu a sua vida. Antes de morrer, o próprio Cristo instituiu a sua substituição pela grande festa do Israel espiritual, sob o novo concerto. Assim, as raízes de muitos do simbolismo da ceia do Senhor encontram-se no serviço da Páscoa. A comemoração da libertação do pecado. Assim como a festa da Páscoa comemorava a libertação de Israel da escravatura do Egito, também a ceia do Senhor comemora a libertação do Egito espiritual à escravidão do pecado. O sangue do Cordeiro da Páscoa, aplicado ao lintel e às ombreiras das portas, protegeu a vida dos moradores. O alimento que a carne desse cordeiro forneceu deu-lhes força para fugir do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 8. Assim, o sacrifício de Cristo traz a libertação da morte e os crentes são salvos pela participação, tanto do seu corpo como do seu sangue. João capítulo 6, versículo 54. A ceia do Senhor proclama que a morte de Cristo na cruz nos trouxe a salvação, o perdão e a garantia da vida eterna. Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim." 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Esta ordenança realça a dimensão substitutiva da expiação de Cristo. "Isto é o meu corpo", disse ele, "que é partido por vós." 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 12. Na cruz o inocente substituiu o culpado. O justo substitui o injusto. Este magnânimo ato satisfez as exigências da lei para a morte do pecador, dando perdão, a paz e a certeza da vida eterna aos pecadores arrependidos. A cruz afastou a nossa condenação e deu-nos as vestes de justiça de Cristo e a força para vencer o pecado. O pão e o fruto da vida. Jesus utilizou muitas metáforas para ensinar diferentes verdades acerca de si mesmo. Disse ele: "Eu sou a porta." João capítulo 10, versículo 7. "Eu sou o caminho."
João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. E eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. Não podemos tomar nenhuma dessas expressões em sentido literal, pois ele não se encontra presente em cada porta, caminho ou videira. O que estas figuras ilustram são verdades mais profundas. No dia em que alimentou milagrosamente as 5.000 pessoas, Jesus revelou o significado mais profundo do seu corpo e do seu sangue. Como pão verdadeiro, Jesus disse: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João, capítulo 6, versículo 32 e 35. Ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue para satisfazer a fome e a sede das nossas mais profundas necessidades e desejos. João, capítulo 6, versículo 50 e 54. O pão da Páscoa que Jesus comeu não tinha levedura, e o fruto da vide não era fermentado. O fermento, levedura que produz a fermentação que faz a massa crescer, era considerado um símbolo do pecado. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, por isso impróprio para representar o Cordeiro, imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Só o pão sem fermento podia simbolizar o corpo de Cristo, isento de pecado. Do mesmo modo, só o fruto da vide, vinho não fermentado, simboliza apropriadamente a perfeição imaculada do sangue purificador de Cristo. O comer e o beber, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Comer a carne de Cristo e beber o seu sangue é uma linguagem simbólica que significa assimilar a palavra de Deus, por meio da qual os crentes mantêm a comunhão com o céu e lhes é possível ter vida espiritual. Ele diz: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João, capítulo 6, versículo 63. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Os crentes alimentam-se de Cristo, o pão da vida, participando da palavra de Deus. A Bíblia, com a palavra, recebem a força vivificadora de Cristo. No serviço da comunhão, também participamos de Cristo, assimilando a sua palavra por intermédio do Espírito Santo. Por esta razão, a pregação da palavra acompanha sempre a ceia do Senhor, uma vez que pela fé nos apropriamos dos benefícios do sacrifício expiatório de Cristo. A ceia do Senhor é muito mais do que uma simples refeição comemorativa. A participação no serviço da comunhão representa uma revitalização da nossa vida pelo poder mantenedor de Cristo, concedendo-nos vida e satisfação. Em resumo, o simbolismo mostra que somos tão dependentes de Cristo para a vida espiritual como do alimento e da vida para a vida física. Durante o serviço da comunhão, abençoamos o cálice. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Isto significa que do mesmo modo que Cristo deu graças pelo cálice, Mateus, capítulo 26, versículo 27, também nós exprimimos gratidão pelo sangue de Jesus. Comunhão coletiva com Cristo. Num mundo cheio de lutas e divisões, a nossa participação coletiva nestas celebrações contribui para a unidade e a estabilidade da Igreja, demonstrando a verdadeira comunhão com Cristo e uns com os outros. Sublinhando esta comunhão, Paulo disse: Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porque há um só pão. Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Isto é uma alusão ao facto de que o pão da comunhão é partido em muitos pedaços, que são comidos pelos crentes,
E como todos os pedaços vêm do mesmo pão, assim todos os crentes que participam no serviço da comunhão e estão unidos naquele cujo corpo partido é deste modo tipificado pelo pão partido. Participando juntos nesta ordenança, os cristãos mostram publicamente que estão unidos e pertencem à mesma grande família, cuja cabeça é Cristo. Todos os membros devem participar nesta comunhão sagrada, porque nela, por intermédio do Espírito Santo, Cristo se encontra com o seu povo e os revigora por sua presença. Corações e mãos indignas podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nele serão grandemente abençoados. Todos quantos negligenciam esse período de divino privilégio sofrerão prejuízo deles. Se poderia dizer, nem todos estáis limpos. Experimentamos o mais forte e profundo sentimento de comunhão à mesa do Senhor. Reunimos ali em terreno comum com as barreiras que nos separam derrubadas. Ali compreendemos que enquanto na sociedade há muita coisa que nos divide em Cristo, há tudo o que é necessário para nos unirmos. Enquanto partilhamos o cálice da comunhão, Jesus entregou um novo concerto aos seus discípulos. Disse ele, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Da nova aliança, como o velho concerto foi ratificado pelo sangue de sacrifícios de animais, assim o novo concerto foi ratificado pelo sangue de Cristo. Nessa ordenança, os crentes renovam o seu pacto de lealdade com o Senhor, reconhecendo de novo que fazem parte do assombroso acordo com o qual em Jesus Deus se ligou à humanidade. Fazendo parte deste concerto, tem alguma coisa para celebrar. Por isso a ceia do Senhor é tanto um memorial como uma ação de graças pelo selamento da eterna aliança, da graça divina. As bênçãos recebidas estão na proporção da fé dos participantes. A expectativa do segundo advento. Todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. O serviço da comunhão abrange o intervalo entre o Calvário e o segundo advento. Liga a cruz ao reino, une o que já foi com o que já está para vir, que é a essência da visão mundial do Novo Testamento. Junta o sacrifício do Salvador com a sua segunda vinda, a salvação conseguida e a salvação consumada. Proclama que Cristo está presente por intermédio do Espírito, enquanto não vem visivelmente. O voto que Cristo fez, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beba de novo no reino do meu Pai. Mateus, capítulo 26, versículo 29. É profético. Dirige a nossa fé para a futura celebração da refeição da comunhão no reino com o nosso Salvador. Será por ocasião da grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Como preparação para este acontecimento, Jesus deu as seguintes instruções: estejam cingidas os vossos lombos e acesos as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor quando vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Com os seus seguidores reunidos à mesa do banquete de Cristo, celebrará a ceia como fez em Jerusalém. Durante tanto tempo tem-lhes esperado por esta ocasião, e agora tudo está preparado. Ergue-se do seu trono e aproxima-se para os servir. Todos se mostram surpreendidos, sentem-se totalmente indignos da honra de ser servidos por Cristo. Protestam dizendo: deixa-nos. Mas Cristo insiste calmamente e manda-os sentar. Nunca Cristo se mostrou realmente tão grande na terra como na memorável ocasião da ceia do Senhor, quando tomou o lugar do servo e se humilhou. Nunca se mostrará maior no céu do que quando ministra aos seus santos.
Esta é a expectação culminante para a qual aponta a sede do Senhor, a alegria da glória futura numa comunhão pessoal com Cristo, no seu reino eterno. Qualificações para a participação. Duas grandes ordenanças servem a fé cristã: o batismo e a ceia do Senhor. A primeira é a porta de entrada para a igreja e a segunda beneficia os membros da mesma. Jesus ministrou a comunhão unicamente aos seus seguidores professos. O serviço da comunhão é, portanto, para os crentes cristãos. As crianças não participam habitualmente nesta ordenança, a menos que sejam batizadas. A Bíblia instrui os crentes a celebrar esta ordenança com a reverência devida ao Senhor, pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Qualificações para a participação. Duas grandes ordenanças servem à fé cristã: o batismo e a ceia do Senhor. A primeira é a porta de entrada para a igreja e a segunda beneficia os membros da mesma. Jesus ministrou comunhão unicamente aos seus seguidores professos. O serviço da comunhão é, portanto, para os crentes cristãos. As crianças não participam habitualmente nesta ordenança, a menos que sejam batizadas. A Bíblia instrui os crentes a celebrar esta ordenança com a reverência devida ao Senhor, pois qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. A palavra indignamente aqui tanto se refere a um comportamento impróprio, como a uma falta de fé vital ativa no sacrifício expiatório de Cristo. Um tal procedimento mostra desrespeito ao Senhor e pode considerar-se uma rejeição do Salvador e, por conseguinte, uma participação na culpa daqueles que o crucificaram. Tomar parte nesta ordenança de um modo incorreto acarreta o desagrado de Deus. Os que comem e bebem indignamente comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Não distinguem o alimento vulgar e os emblemas consagrados que simbolizam a morte expiatória de Cristo. Os crentes não devem tratar a ordenança meramente como uma cerimónia comemorativa de um acontecimento histórico. É isso, mas muito mais. É um memorial do que o pecado custou a Deus e do que o homem deve ao Salvador. É também um meio de manter presente na memória o dever que o crente tem de dar público testemunho da sua fé na morte expiatória do Filho de Deus. Festas estas admoestações, Paulo dá ao crente o seguinte conselho: examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de participar na ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Antes de tomar parte, os crentes devem rever com espírito de oração a sua experiência cristã, confessando os seus pecados e restabelecendo as relações que tinham sido cortadas. A experiência dos pioneiros adventistas revela quantas bênçãos esse exame pode proporcionar. Quando éramos poucos em número, a celebração das ordenanças tornava-se uma ocasião das mais proveitosas. Na sexta-feira anterior, todo o membro da igreja buscava remover tudo quanto contribuísse para separá-lo dos seus irmãos e de Deus. Examinava o coração rigorosamente. Faziam-se orações fervorosas pela divina revelação de pecados ocultos e faziam-se confissões de deslizes no comércio de palavras imprudentes proferidas com precipitação de pecados acariciados. O Senhor manifestava-se e éramos grandemente fortalecidos e animados. Este exame é um trabalho pessoal. Os outros não podem fazer, pois quem pode ler o coração a distinguir o joio do trigo? Cristo, o nosso exemplo, rejeitou o exclusivismo na ceia, embora o pecado declarado exclua as pessoas da participação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. O próprio Jesus partilhou a refeição com Judas, exteriormente um seguidor professo, interiormente um ladrão e traidor. O que distingue aqueles que estão aptos a participar no serviço da comunhão é, portanto, a condição interior, uma total lealdade a Cristo e fé no seu sacrifício, não o facto de ser membro de qualquer igreja em particular. Consequentemente, os cristãos crentes
de todas as igrejas podem tomar parte na ceia do Senhor. Todos são convidados a celebrar frequentemente esta grande festa do novo concerto e, através da sua participação, a testemunhar que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal. Os dons e ministérios espirituais. Deus concede a todos os membros da sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais, que cada membro deve empregar em amoroso ministério para o bem comum da igreja e da humanidade, sendo otorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. Os dons provêm todas as aptidões e ministérios de que a igreja necessita para cumprir as suas funções divinamente ordenadas. De acordo com as Escrituras, esses dons abrangem tais ministérios como a fé, cura, profecia, proclamação, ensino, administração, reconciliação, compaixão e serviço abnegado e caridade para ajudar a animação das pessoas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito para funções reconhecidas pela Igreja, em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos e de ensino, especialmente necessário para habilitar os membros para o serviço, edificar a Igreja com vista à maturidade espiritual e promover a unidade da fé e do conhecimento de Deus. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis dispenseiros da multiforme graça de Deus, a Igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas. Tem um crescimento que provém de Deus e é edificada na fé e no amor. As palavras que Jesus proferiu antes de ascender ao céu haveriam de mudar o curso da história. Ide por todo o mundo, ordenou aos discípulos, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Por todo o mundo, a toda a criatura. Os discípulos devem ter pensado que seria uma tarefa impossível. Cristo, sentindo um desânimo deles, disse que não saíssem de Jerusalém e que esperassem a promessa do Pai. Seguidamente prometeu-lhes: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos passaram muito tempo em oração. A harmonia e a humildade substituíram a discórdia e a inveja, que haviam manchado grande parte do período vivido na companhia do Mestre. Os discípulos converteram-se à sua comunhão íntima com Cristo, e a união que dela resultou foram a preparação necessária para o derramamento do Espírito Santo. Assim como Jesus recebeu uma unção espiritual especial do Espírito para se preparar para o seu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Também os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Para se tornarem aptos a testemunhar, os resultados foram eletrizantes. No dia em que receberam o dom do Espírito Santo, batizaram 3.000 pessoas. Podem ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Os dons do Espírito Santo. Cristo ilustrou os dons do Espírito Santo como uma parábola. É também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Mateus, capítulo 25, versículo 14 e 15. O homem que viajou por uma terra distante representa Cristo, quando partiu para o céu. Os servos daquele homem são os seus seguidores, que foram comprados por bom preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. O precioso sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Cristo redimiu-os para o serviço, para que não vivam mais para si, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Cristo deu bens a todos os servos, segundo a capacidade de cada um, e a cada um a sua obra.
Marcos, capítulo 13, versículo 34. Juntamente com outros dons e aptidões, estes bens representam os dons especiais comunicados pelo Espírito. Em sentido especial, Cristo deu estes dons especiais e espirituais à sua Igreja no dia de Pentecostes. Subindo ao alto, disse Paulo, deu dons aos homens. Deste modo, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Espírito de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 8. O Espírito Santo é o agente que distribui particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Estes dons que tornam a Igreja apta a realizar a obra que lhe é atribuída. A finalidade dos dons espirituais. O Espírito Santo concede a cada membro uma capacidade especial que o torna apto a ajudar a Igreja a cumprir a sua missão divina. Harmonia no seio da Igreja. A Igreja coríntia não faltava nenhum dom espiritual. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 7. Infelizmente os seus membros questionavam com preguiças sobre quais seriam os dons mais importantes. Preocupado com as divisões existentes naquela igreja, Paulo escreveu aos Coríntios acerca da verdadeira natureza destes dons e qual a função que deveriam ter. Os dons espirituais, explicou ele, são dons de graça. Do mesmo Espírito procede uma diversidade de dons que leva à diversidade de ministérios e à diversidade de operações. Mas Paulo salienta que mesmo Deus que opera em tudo, em todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. O Espírito distribui dons a todos os crentes para a edificação ou construção da Igreja. As necessidades da obra do Senhor determinam o que o Senhor distribui e a quem o distribui. Nem todos recebem os mesmos dons. Paulo disse que o Espírito dá a um sabedoria, a outro conhecimento, a outro a fé e a outros milagres, a outra profecia, a outro dom de discernir entre os espíritos e a outras as línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. O agradecimento pela operação de qualquer dom na Igreja é devido ao dador, não à pessoa que exerce esse dom. Além disso, porque os dons são dados à Igreja e não aos indivíduos, aqueles que os recebem não devem considerá-los propriedade sua. Uma vez que o Espírito distribui os dons segundo acha oportuno, nenhum dom deve ser desprezado ou minimizado. Nenhum membro da Igreja tem o direito de se comportar com arrogância por causa de uma atribuição ou função particular. Igualmente, ninguém deve sentir-se inferiorizado por lhe ter sido atribuída uma posição humilde. O modelo de funcionamento. Paulo utilizou o corpo humano como ilustração da harmonia na diversidade dos dons. O corpo tem muitos órgãos que contribuem cada um de um modo particular. De facto, Deus dispôs os órgãos no corpo, cada um deles exatamente como desejou que fossem. Nenhum membro deverá dizer ao outro, não tenho necessidade de ti. Todos são interdependentes. Os órgãos do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os que consideram menos honrosos tratamos com honra especial. E os órgãos indecorosos são tratados com uma modestia especial, enquanto os decorosos não necessitam de qualquer tratamento particular. Mas Deus combinou os membros do corpo a dar maior honra aos órgãos que tinham falta dele. A falta de qualquer órgão afeta todo o corpo. Se o corpo não tivesse cérebro, o estômago não funcionaria, e se não tivesse estômago, o cérebro não serviria para nada. Assim a Igreja sofre se lhe faltar qualquer membro, por mais insignificante que possa ser. Certas partes do corpo são estruturalmente mais fracas e precisam de proteção especial. O organismo pode funcionar sem uma mão ou uma perna, mas nunca sem um fígado, o coração ou os pulmões. Expomos normalmente o rosto e as mãos, mas cobrimos outras partes do corpo com o vestuário, por modestia ou decência.
Longe de considerar descuidadosamente os dons menores, devemos tratá-lo com maior cuidado, porque a saúde da Igreja depende deles. Deus tensionou com a distribuição dos dons na Igreja, impedir a divisão no corpo e produzir um espírito de harmonia e dependência, para que tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Por isso, quando um crente sofre, toda a Igreja deve tomar conhecimento do facto e ajudar a aliviar-lhe o sofrimento. Só quando essa pessoa se tiver restabelecido é que a saúde da Igreja estará salvaguardada. Depois de comentar o valor de cada dom, Paulo fez uma lista de vários deles. Deus estabeleceu na Igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Como nenhum membro possui todos os dons, o apóstolo aconselhou a todos: procurai com zelo os melhores dons, referindo-se aos mais úteis para a Igreja. A dimensão indispensável. Os dons do Espírito Santo, contudo, não são em si mesmo suficientes. Existe um caminho ainda mais excelente. Enquanto os dons do Espírito hão de passar com a vinda de Jesus, o fruto do Espírito é eterno. Consiste na virtude eterna do amor e na paz, bondade e justiça que acompanham o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Efésios capítulo 5, versículo 9. Enquanto a profecia, as línguas e o conhecimento hão de desaparecer, a fé, a esperança e o amor permanecem. E o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Este amor que Deus concede, agape em grego, é um amor que se sacrifica e dá generosamente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 8. É o mais elevado tipo de amor que reconhece alguma coisa de valor na pessoa ou objeto amado. Amor que se baseia no princípio, não na emoção. Amor que nasce do respeito pelas admiráveis qualidades do seu objeto. Dons desprovidos de amor causam confusão e divisão na Igreja. O caminho mais excelente para cada detentor de dons espirituais consiste, portanto, em possuir este amor totalmente isento de egoísmo. Segui o caminho do amor e desejai avidamente dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Viver para a glória de Deus. Paulo também falou de dons espirituais na sua epístola aos Romanos, exortando todos os crentes a viver para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36 a Romanos capítulo 12, versículo 2. Serviço dos órgãos do corpo para lhes ilustrar a diversidade e ao mesmo tempo a união que caracterizava os crentes ligados entre si na Igreja. Reconhecendo que tanto a fé como os dons espirituais têm a sua fonte na graça de Deus, os crentes mantêm-se humildes. Quanto mais dons são concedidos a um crente, maior deverá ser a sua dependência de Deus. Neste, Paulo registrou os seguintes dons: depoimento ou proclamação inspirada, ministério, serviço, ensinar, exortar, animar, repartir, partilhar, presidir, dirigir e misericórdia, compaixão. Como em 1 Coríntios capítulo 12 concluiu o seu discurso com o grande princípio do cristianismo, o amor. Pedro apresentou o típico dos dons espirituais na perspectiva de estar próximo o fim de todas as coisas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. A urgência da hora exige que os crentes utilizem os dons. Cada um administre aos outros o dom como recebeu e acrescenta, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como Paulo, Pedro ensinou que estes dons não são para glorificação própria,
mas para que em tudo Deus seja glorificado. Associou igualmente aos dons o amor. O crescimento da Igreja no seu terceiro e último discurso sobre os dons espirituais, Paulo exortou os crentes a viver uma vida digna do chamado que recebestes. Sede inteiramente humildes e afáveis, sede pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Fazei todos os esforços para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Os dons espirituais contribuem para desenvolver uma unidade que faça a Igreja crescer. Cada crente recebeu graça segundo a medida do dom de Cristo. O próprio Cristo deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Estes dons são ministérios orientados para o serviço, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqueles que recebem dons espirituais devem servir especialmente os crentes, treinando-os nos diversos tipos de ministério, de acordo com os seus dons. Isto edifica a Igreja, levando-a à maturidade que atinge a estatura plena de Cristo. Estes ministérios fazem aumentar a estabilidade espiritual e fortalecem a defesa da Igreja contra falsas doutrinas, porque não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Finalmente, em Cristo, os dons espirituais geram tanta unidade como a prosperidade da Igreja. Dele, o corpo completo, unido e bem ajustado por todos os ligamentos das articulações, cresce e desenvolve-se em amor na medida em que cada órgão executa o seu trabalho, para que a Igreja possa experimentar o crescimento que Deus deseja, e cada membro deve usar os dons da graça que Ele concede. Como resultado, a Igreja experimenta um crescimento duplo, crescimento em número de membros e aumento em dons espirituais individuais. Uma vez, o amor faz parte deste chamado, pois a Igreja só poderá concretizar esta edificação, o crescimento, fazendo uso destes dons em amor. Implicações dos dons espirituais. A Escritura não apoia a ideia de que o clero deva ministrar e os leigos simplesmente aquecer os bancos da Igreja e esperar que lhes deem um alimento espiritual. Tanto os pastores como os leigos formam a Igreja, o povo adquirido de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Uns e outros são responsáveis pelo bem-estar da Igreja e pela sua prosperidade. São chamados a trabalhar juntos, cada um segundo os dons especiais que Cristo lhe deu. A diferença dos dons resulta numa variedade de ministérios ou serviços, todos unidos no seu testemunho para dilatar o reino de Deus e preparar o mundo para receber o Salvador. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 ao 12. A função do clero. A doutrina dos dons espirituais coloca sobre os ombros do ministério a responsabilidade de treinar a congregação. Deus designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores para preparar o seu povo para a obra do ministério. Os ministros não devem fazer o trabalho que pertence à Igreja, fatigando-se assim, impedindo que os outros cumpram o seu dever. Devem ensinar aos membros como trabalhar na Igreja e na comunidade. O lugar do ministro que não tenha o dom de ensinar não é no ministério pastoral, mas noutro ramo da obra de Deus. O êxito do plano de Deus para a Igreja depende da vontade e da capacidade dos seus pastores para treinar os membros no uso dos dons
que Deus lhe concede. Os dons e a missão. Deus distribui dons espirituais para benefício de todo o corpo, não simplesmente dos indivíduos que os recebem. É assim como o membro não recebe o dom para si mesmo, também a Igreja não recebe a totalidade dos dons para si mesma. Deus concede dons à comunidade da Igreja para torná-la apta a cumprir a missão mundial que lhe designou. Os dons espirituais não são recompensas por um trabalho bem feito, são ferramentas para fazer bem esse trabalho. O Espírito concede geralmente dons compatíveis com os dons naturais de cada pessoa, embora os dons naturais por si só não sejam dons espirituais. É necessário um novo nascimento para que a energia do Espírito se transmita a uma pessoa. Temos de nascer de novo para sermos dotados de dons espirituais. Unidade na diversidade, não uniformidade. Alguns cristãos procuram tornar todos os outros crentes iguais a si mesmo. Este plano é humano e não de Deus. O facto de a igreja se conservar ainda unida apesar da diversidade dos dons espirituais indica a natureza complementar desses dons. Mostra que o progresso da Igreja de Deus depende de todos os crentes. Deus quer que todos os dons, ministérios e funções dentro da Igreja se fundam na obra de edificar sobre o fundamento posto pela Igreja histórica, em Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 21. Testemunhar. O objetivo dos dons. Os crentes recebem uma diversidade de dons, que é uma indicação de que cada um tem um ministério individualizado. No entanto, todo crente deve ser capaz de testemunhar da sua fé, partilhando as suas crenças e dizendo aos outros o que Deus tem na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida. O objetivo com o qual Deus concede cada dom, qualquer que seja, é tornar o seu possuidor apto a testemunhar. Falta do uso dos dons espirituais. Os crentes que recusassem utilizar os seus dons espirituais não só constatarão que esses dons se atrofiam, mas também que estão a pôr em risco a sua vida eterna, revelando um terreno cuidado. Jesus avisou solenemente que o servo que não usou o seu talento não passava de um mau e negligente servo que perdeu o direito à recompensa eterna. Mateus, capítulo 25, versículo 26 ao 30. O servo infiel admitiu voluntariamente que a sua falta fora deliberada e premeditada. Teve tempo de assumir a responsabilidade dessa falta. Na grande último dia do juízo, aqueles que se deixaram andar à deriva, evitando as oportunidades e esquivando-se à responsabilidade, serão classificados pelo grande juiz como malfeitores. Descobrir os dons espirituais. Para os membros se empenharem com êxito na missão da Igreja, têm de conhecer os seus dons. Os dons funcionam como uma bússola, orientando o seu detentor para o serviço e a satisfação de uma vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Na medida que, por decisão ou simples negligência, deixamos de reconhecer, desenvolver e exercitar os nossos dons, a Igreja fica aquém daquilo que poderia ser, aquém daquilo que Deus deseja que ela fosse. O processo de descobrir os nossos dons espirituais deve caracterizar-se pelo seguinte: preparação espiritual. Os apóstolos oraram fervorosamente por uma preparação para proferir as palavras que conduzissem os pecadores a Cristo. Puseram de lado as divergências e desejos de supremacia que os havia separado.
A confissão do pecado e o arrependimento levaram-nos a uma comunhão mais íntima com Cristo. Aqueles que hoje aceitam Cristo precisam de uma experiência semelhante na preparação para o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito não é um acontecimento que deva verificar-se uma única vez. Podemos experimentá-lo diariamente. Precisamos de suplicar a Deus esse batismo, porque Ele dá à Igreja o poder de testemunhar e proclamar o Evangelho. Para podermos conseguir, temos de submeter continuamente a nossa vida a Deus, permanecer inteiramente em Cristo e pedir-lhe sabedoria para descobrirmos os nossos dons. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Estudar as Escrituras. O estudo piedoso do que o Novo Testamento ensina acerca dos dons espirituais permite que o Espírito Santo nos impressione a mente com o ministério específico que Ele tem para nós. É importante que acreditemos que Deus nos deu pelo menos um dom para ser usado ao seu serviço. Receptividade à orientação providencial. Não temos que utilizar o Espírito, mas é Ele que nos deve utilizar, pois é Deus que opera no seu povo, tanto crer como efetuar, segundo a sua palavra. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. É um privilégio ter o desejo de trabalhar em qualquer espécie de serviço que a providência divina nos depare. Temos de dar a Deus a oportunidade de, por intermédio de outros, solicitar a nossa ajuda. Assim, devemos estar prontos a responder às necessidades da Igreja, quando quer que estas se apresentem. Não devemos ter receio de experimentar novas coisas, mas, ao mesmo tempo, devemos ter a liberdade de informar aqueles que pedem a nossa ajuda acerca dos nossos talentos e experiência. Confirmação pela Igreja. Uma vez que Deus dá estes dons para a edificação da sua Igreja, podemos esperar que a confirmação definitiva dos nossos dons surja do julgamento feito pelo corpo de Cristo e não dos nossos próprios sentimentos. É frequente ter mais difícil reconhecer os nossos próprios dons do que os dos outros. Não só devemos dispor-nos a escutar o que os outros têm para nos dizer acerca dos nossos dons, mas é igualmente importante que reconheçamos e confirmemos os dons de Deus nos outros. Nada é mais emocionante e nos faz sentir mais realizados do que saber que ocupamos a posição ou o ministério ou serviço que a providência nos destinou. É uma grande bênção podermos utilizar ao nosso serviço o dom especial que Cristo nos deu por intermédio do Espírito Santo. Cristo anseia partilhar connosco os seus dons de graça. Podemos aceitar hoje o seu convite e descobrir o que esses dons podem fazer numa vida cheia do Espírito Santo. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam esta expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Esta expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade do seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte. Para os que aceitam a expiação, ela proclama a soberania de Jesus Cristo, diante do qual se dobrará todo o joelho no céu e na terra. Uma porta aberta dá acesso ao centro do universo, o céu
Uma voz chama: vem ver o que se está a passar aqui. No espírito, o apóstolo João observa o interior da sala do trono de Deus. Um deslumbrante arco-íris de esmeralda circunda o trono central, de onde saem relâmpagos, trovões e vozes. Sentados sobre tronos menores estão dignatários ataviados com vestes brancas e coroas de ouro. Quando se ouve o som de uma doxologia, os anciãos prostram-se em adoração, lançando as suas coroas diante do grande trono. Um anjo portador de um rolo selado com 7 selos exclama: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Desanimado, João vê que ninguém no céu ou na terra é digno de abrir aquele rolo. O desânimo torna-se em pranto, até que um dos anciãos o consola. Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Olhando de novo para o majestoso trono, João vê um cordeiro que tinha sido morto, mas está vivo e revestido do poder do Espírito. Quando este humilde cordeiro pega no rolo, as criaturas viventes e os anciãos começam a cantar um novo hino. Tu és digno de receber o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com a tua morte conquistaste para Deus gente de todas as tribos e de todas as línguas e de todos os povos e de todas as nações. Fizeste deles reis e sacerdotes para servir ao nosso Deus, e eles hão de reinar sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Todos os seres criados no céu e na terra se unem neste cântico ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Que haverá de tão importante neste rolo? Ele registra a libertação da raça humana da escravidão de Satanás e descreve a vitória final de Deus sobre o pecado. Revela uma salvação tão perfeita que os cativos do pecado podem sair do cárcere da condenação por simples decisão pessoal. Muito antes de ter nascido em Belém, o Cordeiro anunciara: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, capítulo 40, versículo 7 e 8. Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Foi a vinda do Cordeiro morto desde a fundação do mundo que efetuou a redenção da humanidade. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. A graça de Deus que salva. As Escrituras revelam um Deus que tem um imenso interesse na salvação da humanidade. Os membros da divindade são aliados no trabalho de reconduzir as pessoas à união com o Criador. Jesus salientou o amor de Deus que salva, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. As Escrituras declaram que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Ele vem em auxílio da humanidade, com amor eterno. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. O Deus que nos estende o convite para a salvação é todo-poderoso, mas o seu amor precisa de deixar que cada pessoa faça livremente a sua escolha. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 e 21. A correção é um método contrário ao seu caráter e não pode ter lugar na sua estratégia. A iniciativa divina. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tomou a iniciativa de os procurar. O casal culpado, ouvindo a voz do Criador, não correu alegremente ao seu encontro, como antes costumava fazer. Em vez disso, esconderam-se. Mas Deus não os abandonou. Chamou com toda a persistência por Adão: onde estás? Com profunda tristeza descreveu-lhes Deus as consequências da desobediência, a dor
as dificuldades que haveriam de enfrentar. Porém, na situação de desespero em que se encontravam, o Senhor revelou-lhes um plano maravilhoso, prometendo-lhes a vitória final sobre o pecado e a morte. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Graça ou justiça. Mais tarde, a seguir à apostasia no Sinai, o Senhor revelou a Moisés o seu caráter benevolente, mas também justo, proclamando: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficências e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado na tempora inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. O caráter de Deus revela uma fusão peculiar de graça e justiça, um desejo de perdoar e uma relutância em limpar o culpado. Só na pessoa de Cristo é que conseguimos compreender como se podem conciliar estas qualidades de caráter. Perdoar ou castigar. Durante as épocas de apostasia de Israel, Deus muitas vezes pleiteou ansiosamente com as pessoas para que reconhecessem a sua iniquidade e voltassem para ele. Jeremias, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Mas desdenharam os seus generosos convites. Jeremias, capítulo 5, versículo 3. Uma atitude obstinada de desprezo pelo perdão torna o castigo inevitável. Salmos, capítulo 7, versículo 12. Deus, apesar de ser misericordioso, não pode perdoar aqueles que se apegam ao pecado. Jeremias, capítulo 5, versículo 7. O perdão tem uma finalidade. Deus quer transformar os pecadores em santos. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. A sua mensagem de salvação dirige-se a todo o mundo, em termos bem claros. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. A ira de Deus contra o pecado. A transgressão original criou na mente humana uma disposição de inimizade contra Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Consequentemente, merecemos o desagrado de Deus, que é um fogo consumidor contra o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 29 e Abacuque capítulo 1, versículo 13. Uma verdade muito solene é que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. E todos são, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3 e Efésios capítulo 5, versículo 6. Estão sujeitos à morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A ira divina é o que a Escritura chama a reação de Deus ao pecado e à injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. A rejeição deliberada da vontade de Deus revelada à sua lei provoca a sua justa indignação ou ira. Segunda de Reis, capítulo 17, versículo 16 ao 18. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Lade escreveu: os homens são eticamente pecaminosos, e quando Deus leva em conta todas as transgressões que pesam contra eles, tende os considerar como pecadores, inimigos, como objetos da ira divina, porquanto é uma necessidade ética e religiosa que a santidade de Deus se manifesta em ira contra o pecado, mas ao mesmo tempo Deus anela salvar o mundo rebelde. Enquanto odeia cada pecado, tem um carinho especial por cada pecador. A resposta humana. A relação de Deus com Israel culminou no ministério de Cristo, que revelou da maneira mais clara as abundantes riquezas da graça divina. Efésios capítulo 2, versículo 7. João escreveu: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Jesus Cristo, segundo Paulo, para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Porque, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Quem, pois, poderá desprezar as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade? Não admira que Paulo afirme que é a benignidade de Deus que leva ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. A própria resposta à oferta divina da salvação não tem origem nos seres humanos, mas em Deus. A nossa fé nada mais do que é um dom de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 3. Tal como o nosso arrependimento. Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. Nosso amor surge como resposta ao amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Não nos podemos livrar de Satanás, do pecado, do sofrimento e da morte. A nossa justiça é como trapos imundos. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, 8 e 9. O ministério de reconciliação de Cristo. A boa nova é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A sua reconciliação restabelece a relação entre Deus e a raça humana. O texto indica que este processo reconcilia os pecadores com Deus e não Deus com os pecadores. A chave para reconduzir os pecadores a Deus é Jesus Cristo. O plano de Deus para a reconciliação é uma maravilha em termos de condescência divina. Ele tinha todo o direito de deixar perecer a humanidade. Como já temos notado, foi Deus quem tomou a iniciativa de restabelecer as relações que se haviam cortado entre a humanidade e a sua pessoa. Nós, sendo inimigos,